Sabe aquela sensação de que todos os dias são iguais? Aquela sensação de que você acorda já pensando na hora de dormir? Eu tenho muito isso, que é eu levanto e eu tenho que fazer as minhas coisas e aí eu fico naquele modo operacional, então resolver, fazer acontecer e ansiosa para que chegue a noite, para que eu possa finalmente dormir e precisar me desligar de tudo. E aí, quando a gente tá nesse ritmo de ver a vida dessa maneira, de que acordar e ter que fazer as suas obrigações, e ter que fazer as suas coisas, é algo operacional, como se fôssemos máquinas mesmo, sabe? Então, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar boleto, eu preciso resolver problema, eu preciso fazer isso, e eu preciso estar sempre precisando estar fazendo algo até o ponto que aquilo se esvazia de sentido e você para e percebe que caminho que eu tô levando pra minha vida. O que eu tô fazendo da minha vida? Será que eu tô agindo apenas conforme a manada, conforme todo mundo diz que tem que agir, ou se eu estou agindo assim, dessa maneira, frente à minha própria vida, porque é o que eu quero, porque é algo que eu escolhi. E eu me vi muito assim durante muitos meses, fazendo algo que eu gostava. E aí isso foi se esvaziando de sentido até chegar num ponto que eu parei e perguntei: por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou tomando as decisões que eu estou tomando? Porque quando a gente vive nesse modo operacional e extremamente resolutivo, nós queremos apenas resolver tarefas e encher uma lista de afazeres todos os dias, porque essa produtividade excessiva, ela é cobrada da gente, é uma forma de nós nos sentirmos úteis, valorosos, importantes, quando a gente tem uma lista de coisas para fazer, porque o ócio, né, você descansar, você se permitir não fazer nada é praticamente impossível, porque até quando nós estamos procrastinando coisas que são importantes de serem feitas, nós estamos ocupando esse tempo com ações que não necessariamente vão nos ajudar, como por exemplo, você precisa fazer uma tarefa importante para o seu trabalho ou para a sua faculdade e você vai pegar aquele tempo e vai passar ali vendo vídeo no Instagram, vendo a vida das outras pessoas, se comparando com essas outras pessoas e se questionando se a sua vida não deveria ser que nem a delas. Então, eu acredito que não só eu tenho esse sentimento. Acho que é bem geral do ponto que a gente tá. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Tá, então o que eu posso fazer para sair desse limbo? Comecei a observar alguns comportamentos, tanto meus quanto de outras pessoas que são próximas a mim. E cheguei num ponto de que muitos de nós acabamos perdendo o interesse pela vida. Então, a gente se desinteressa pelas coisas. A gente fica mais focado em trazer um imediatismo, então eu quero para agora, eu quero para ontem, eu preciso disso agora, e se eu não conseguir realizar o que eu tenho vontade agora, então eu não tenho paciência de enfrentar os processos que são necessários e que na maioria das vezes eles são lentos na vida real. E aí, quando a gente se desinteressa pela vida, e aí o que é vida? Vamos lá, vou até pedir um conceito aqui do Google de o que é vida. Vida significa existência, do latim vita, que se refere à vida. É o estado de atividade incessante comum aos seres organizados. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Por extensão, vida é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. A palavra vida
tem um conceito bastante amplo e pode ter vários significados dependendo do contexto onde está inserida. E aqui temos alguns exemplos. Vida boa seria uma vida ociosa, sem trabalho ou bastante proveitosa. Vida social são as manifestações provenientes das relações entre os seres humanos. Vida orgânica é o conjunto das funções vitais. Vida de cão é uma vida penosa, trabalhosa, de maus tratos ou miserável. Vida pública é o exercício de qualquer cargo ou funções ligadas ao interesse do Estado ou da coletividade. Vida latente é a vida do órgão vegetal que, estando vivo, não apresenta manifestações de vida. As sementes maduras são órgãos com vida latente. Vida eterna é a existência espiritual depois da morte. Vida unitiva, em teologia, é a vida de perpétua união com Deus. Danado da vida é estar furioso, zangado e indignado. Toda a vida é uma expressão que indica ir na mesma direção, no mesmo caminho, sem se desviar. Então a gente vê aqui que vida, ela vai ganhando significado a partir do contexto que a gente coloca para que ela exista. Nos meus atendimentos de tarô, quando alguém vem procurar uma consulta de tarô comigo, eu sempre pergunto, tá, qual área da vida você quer ver? É a sua vida profissional? É a sua vida amorosa? Porque nós temos a vida, que como o conceito falou aqui, é o período que se dá do nascimento de algo até o fim de algo. Então, você tem um projeto que ele vai iniciar e que ele vai finalizar, você tem a sua vida que você vai nascer e vai se findar com a morte. E no meio dessa grande vida e desse grande conceito de vida, existem essas ramificações. Então, existe como que a sua vida acontece afetivamente, publicamente, financeiramente, profissionalmente, e nós estamos sempre nessa busca por harmonizar todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo, de uma forma em que a nossa vida como um todo, ela esteja bem. Desinteressar-se pela vida é você começar a desintegrar, é você começar a não se preocupar com esse meio entre o período que você nasce e quando você vai morrer. A gente não sabe quando a gente vai morrer. Eu posso literalmente morrer amanhã, atravessando a rua, ou eu posso morrer daqui 80 anos. O ponto é, quando a gente está falando de processos de vida, por exemplo, vida profissional, onde você entra em um trabalho e você se coloca num prazo, tipo, eu quero estar nessa função desse dia até esse ponto, você está colocando um limite de período de vida para as coisas. Mesma coisa em um relacionamento. Eu tô num relacionamento, eu quero ficar com essa pessoa até o fim da minha vida. Ou eu não quero, eu vejo que essa pessoa não é uma pessoa que eu quero ficar por tanto tempo assim. E nisso a gente vai enchendo a nossa vida principal, né? Que é tudo, é como se fosse assim, um guarda-chuva. A vida, período que a gente nasce até quando a gente morre. E embaixo tem vários guarda-chuvinhas, que é a vida amorosa, a vida profissional, vida financeira e por aí vai. Então, o tarô, ele me proporciona esse contato muito direto com pessoas que estão passando por momentos diferentes em áreas diferentes da sua própria vida. Mas o que me preocupa e o que eu estava sentindo é esse desinteresse pela vida, porque quando você se desinteressa pela vida, que é o guarda-chuva maior, você acaba consequentemente também se desinteressando pelos guarda-chuvas menores, que são as áreas da vida. E aí você se torna uma pessoa que é completamente sem rumo. O rumo é o objetivo, é o direcionamento, é para onde a gente está se encaminhando. Todos nós nos direcionamos para a morte. O ponto é, como que eu quero morrer? Em que ponto que eu quero morrer? Se eu morrer amanhã, qual vai ser o grande legado da minha vida? Eu vou estar com a sensação de que eu estou tendo um rumo, de que eu me interesso por essa vida que eu tenho hoje?
Eu, pelo menos, quando estou interessada em alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é pesquisar sobre isso. Então, quando eu tô interessada, eu me interessei pelo tarô, então eu fui atrás de livros de tarô e autores e pessoas antes de mim que pensaram sobre isso. Se eu me interesso por maternidade, eu fui atrás de autores e de pessoas que passaram por isso e puderam me explicar sobre o que eu iria ter que lidar. Quando a gente tá desinteressado, a gente não procura informação. O desinteresse leva à falta de informação. Então, quando a gente para de investigar a nós mesmos, por quem a gente é, pro rumo que a gente quer para nossa vida, pro que a gente quer ser como profissional, pro que a gente quer ter dentro das nossas relações, quando a gente para de se preocupar com isso e fica muito, deixa a vida me levar, a vida leva eu, você acaba chegando às vezes em lugares que são interessantes e favoráveis para você, mas muitas vezes você chega em lugares que você não gostaria e você se pergunta: como foi que eu cheguei nisso? Como foi que eu cheguei neste ponto? E aí, para sair deste lugar, é bem difícil, porque é como se você entrasse, é como se você estivesse como um sonâmbulo, caminhando na sua vida todos os dias, um atrás do outro. Então você ocupa a sua vida jogando, vendo um monte de besteira, sem parar para refletir em nada. Assim, a cabeça oca. Você fica que nem um papagaio, só reproduzindo. E você, quando percebe, você tá só uma casca com a profundidade de um pires. E você não consegue se aprofundar em nada sobre você, sobre o que você realmente quer, sobre coisas que você se interessa, você percebe que você não se interessa mais por nada. Eu acho isso bem complicado. Eu acho isso bem complicado porque esse desinteresse pela nossa vida é ocupado pelo interesse na vida de outras pessoas que nós estamos constantemente acompanhando. Então, não é só um mero desinteresse sobre a sua vida, mas é você ocupar o tempo que você deveria estar usando para se analisar, para se observar, para olhar como um eterno telespectador da vida das outras pessoas. E aí, como um sonâmbulo que acorda sem entender como chegou ali, se passaram anos da sua vida e você não fez nada. Você não criou nada que seja firme, que você possa se ancorar. A grande chave para lidar com essas questões é você ser uma pessoa que é atenta à própria vida. Você tem que ser a pessoa que mais se conhece. Porque você coloca o poder de decisão nas mãos de outra pessoa quando você não se conhece. Você fica subjugado ao que as outras pessoas vão achar que é melhor para você. Por um lado, é muito cômodo. Quantas e quantas vezes eu já não quis que alguém simplesmente me dissesse o que fazer para que eu não precisasse pensar sobre isso? Por outro lado, você fica em uma situação que você fica refém de outras pessoas, você não tem autonomia. E aí, se você é uma pessoa adulta, com quase 30 anos, que não tem uma autonomia de saber se conhecer, o ponto de entender os seus próprios limites, o ponto de entender os seus valores, de entender o que é importante para você, você vai ser infeliz. Não existe uma felicidade sem a sensação da liberdade do ser. E como eu me vejo nesse momento em certa desconexão das coisas que antes eram importantes para mim, que agora não são tão mais importantes assim, ou que mudaram, eu consigo
perceber isso, eu consigo observar isso, porque eu me sinto interessada na minha própria vida. Para mim é importante eu saber o que eu quero. Para mim é importante eu ter valores que são muito claros para mim. Porque quando eu estou perdida, são esses valores, esse nível de me conhecer que me dá um norte mínimo quando eu me sinto perdida, como se fosse uma bússola. Porque se sentir perdido na vida, todos nós iremos nos sentir, independente de quem você seja e do que você faça. Nós somos errantes, né? Como até tem aquela frase, né? Errar é humano. Aquela música do... Eu adoro aquela música do Jorge Benjol, errar é humano estre, né? Nós somos errantes, é da nossa natureza. Só que nós precisamos ter um olhar atento ao que nós estamos errando, ao que nós estamos, aonde os nossos pés estão nos levando. Você está sendo empurrado. Eu dediquei muito tempo, os últimos anos, na minha vida profissional. Eu queria muito me firmar como cartomante. Você escolher uma profissão que não é convencional como a cartomancia é bem complicado. Eu dediquei toda a minha energia vital de todas as áreas. Então a gente tem a energia vital aqui, uma grande bola, e ela vai irradiando, né, como esse guarda-chuva pelas áreas da vida. Então essas energias elas vão ser distribuídas. Eu peguei essa bola de energia vital minha e eu coloquei em 2 pontos: maternidade e vida profissional. Foi isso. Nos últimos 3 anos. Era o que eu precisava naquele momento, era a minha maior demanda naquele momento, mas o que acontece? As outras áreas foram ficando para trás. O meu relacionamento ficou meio cagado, fiquei meio distante das minhas amizades, não cuidava do meu corpo físico, não me preocupava muito com a minha saúde financeira, apesar de estar muito focada no trabalho, eu estava muito numa função realizadora, mas não conseguia lidar com os recursos que entravam. E aí isso foi me esgotando, até chegar num ponto em que eu precisei entender que ou eu descentralizo essa energia vital que eu estou espalhando para essas outras áreas e começo a me interessar por outras áreas que também são muito importantes, como o meu relacionamento, como as minhas amizades, os meus estudos, coisas que são importantes para que eu possa ter uma vida digna, saudável, agradável e pela qual eu me interesse. Óbvio que fazendo essa descentralização, eu ia sentir um buraco, né? Na minha vida profissional, ela vai receber menos atenção. A minha maternidade, eu já posso baixar mais a guarda, meu filho tá maior. E agora eu vou fortalecer outros pontos que são importantes para mim. É assim que a vida funciona. Eu genuinamente cheguei nesta conclusão de que não tem como todas as coisas estarem bem o tempo inteiro. E apesar de que nós temos essa noção, racionalmente a gente sabe disso, mas a experiência empírica, ou seja, a experiência que a gente está tendo na nossa pele, ela é muito diferente, porque nós queremos que todas as coisas estejam bem, porque a gente, como telespectadores constantes da vida alheia, nós nos comparamos com o palco dessas pessoas em que tudo está muito bem. E aí você automaticamente vê que a sua vida, ela tem furos que você vai ir trabalhando e reorganizando constantemente. Quando a gente faz esse processo de reorganizar-se constantemente, a nossa vida flui. Porque não existe esse estado estático de perfeição. Vai ter um momento ou outro, que
você vai acordar em um único dia e você vai pensar, nossa, que dia incrível, esse dia é perfeito, todos os dias deveriam ser assim. Mas esse dia não vai se repetir de novo. E aí, quando a gente se dá conta disso, de que sempre vão ter coisas para resolver e de que esse estado de perfeição ele é inalcançável, ele não é real, a gente passa a se desinteressar pela nossa vida porque a gente pensa que tudo já está perdido. Eu nunca vou encontrar a real felicidade, então para que me esforçar? Para que fazer esse esforço? Se as coisas como eu quero, elas nunca vão acontecer. E aí, quando você é interessado pela vida, e aí quando você entende que a vida é morte e renascimento de várias coisas, das nossas células, do nosso corpo, que a cada dia que passa fica mais velho, cada dia que passa ele vai se deteriorando cada vez mais. Quando a gente aceita essa naturalidade cíclica da vida, porque nós vivíamos antigamente uma visão cíclica. Então, os nossos antepassados viam as fases da Lua de maneira cíclica, girando ao redor da Terra. A gente vê os dias, começam e terminam, a gente vê os meses, a gente vê os anos. Uma vez eu li em um lugar que quando a gente é criança, a gente vive um mundo cíclico. Ou seja, a gente conta a vida entre um Natal e outro. Tipo, tá perto do Natal, tá longe do Natal. Eu me identifico demais, porque eu era muito essa criança ansiosa pelo Natal. Então a vida ela era cíclica pra mim. Só que à medida que a gente vai crescendo, ela começa a ficar linear. Essa visão linear. E essa visão linear, ela também foi construída. Nós passamos a realmente ficar reféns do trabalho, onde a gente passa a ficar reféns da produtividade, onde anteriormente nós poderíamos ver os ciclos do dia passando. Com a Revolução Industrial, as pessoas passaram a ficar 16 horas confinadas dentro de uma fábrica, sem saber o que era dia e o que era noite, parando apenas para dormir. Hoje, isso é ilegal, mas muitos de nós passamos ainda 10 horas da nossa vida dentro de um trabalho, focando em um trabalho, as outras 8 horas, idealmente, dormindo, e o restante do tempo livre vendo a vida dos outros na internet. Como que a gente vai conseguir se conectar com a ciclicidade da vida, que é o natural, ou seja, que é o natural ter declínio e ascensão o tempo inteiro? Como que a gente vai fazer isso se a gente vive em um sistema e se a gente vive em um mundo que está sendo moldado quase de uma forma antinatural, anti-vida? E para você nadar contra essa corrente é muito difícil, e é por isso que existe tantos desinteresses em relação à vida e que existem tantas desistências em relação à vida, porque é um ritmo que não é humanamente possível de acompanhar. E para mim é muito pesado isso, porque eu nunca fui uma pessoa com pensamentos autodestrutivos, nesse ponto de não querer existir mais, mas eu estava me sentindo assim. E isso chegou tão furtivamente, isso foi quase como... Foi uma coisa que ela foi acontecendo, que quando eu menos esperei, quando eu acordei desse sonambulismo que eu tava, eu me vi ali na beira do precipício. A única forma de sair da beira do abismo é indo para trás. É recapitulando, é pensando quais foram as lacunas que eu deixei passar, quais foram os inegociáveis que eu negociei, e o que eu estou disposta também a perder ao tomar esse posicionamento. Eu vou perder dinheiro, eu vou perder amizades, eu vou perder oportunidades, mas o que eu ganho com isso?
mais qualidade de vida, viver com mais propósito, me interessar pela vida de novo, me interessar pela minha própria vida. É por isso que eu acabei saindo do Instagram, falei melhor sobre isso, sobre o episódio do porquê que eu saí do Instagram. Precisava me autocentrar um pouco. E isso me leva a uma analogia que eu fiz quando eu tinha 18 anos. Eu fiz essa analogia do caracol. Quando eu tinha 18 anos, eu estava passando por um período também bem difícil, psicologicamente falando. E eu tinha uma psicóloga na época que ela é psicanalista e a gente mexeu com muitas coisas bem profundas. Eu falei pra ela que eu me sentia como um caracol. Eu sentia como se eu tivesse muita coisa fechada dentro de mim. Eu tinha uma carapaça, sabe? E eu precisava quebrar aquilo, eu precisava me libertar daquilo. E foi muito difícil. Hoje eu entendo que essa carapaça, né, esse casco que eu tinha, foram todas as coisas que tinham me construído como indivíduo até aquele momento, com 18 anos, coisas boas, coisas ruins, mas também proteção, porque se você tem um casco, você tá protegida de alguma coisa, então também era uma forma de me proteger, mas eu também era super autocentrada, então egoísta mesmo, como todos nós somos, mas eu acho que eu era muito mais aquele egoísmo de quando você é adolescente ainda, né? Então, naquele momento, obviamente, eu não tinha essa percepção, eu tenho essa percepção hoje, mas naquele momento eu observei isso, que eu tinha esse casco em volta de mim, de traumas, de coisas, e isso me impedia de aproveitar melhor a minha vida, de ver além do meu mundo, e que aquilo me deixava muito mal e sobrecarregada. E eu queria me livrar disso. Anos se passaram, sei o quê? 2018 pra cá, 18 anos pra cá, eu tenho 25, deve ter passado uns 6 anos. Uns 6 anos pra cá. Com a minha psicóloga de agora, eu voltei com uma analogia semelhante, só que agora sem o casco. Eu falei pra ela que se antes eu me sentia com esse casco que me protegia e que também me limitava, eu senti que eu quebrei tanto esse casco que eu me tornei uma lesma, sabe? Uma minhoca, um ser desprotegido. E que eu tava em uma eterna simbiose constante com tudo que acontecia ao meu redor. Então eu absorvia tudo. Absorvia os problemas das outras pessoas, absorvia os desejos das outras pessoas, absorvia tudo o que estava ao meu redor. Porque a minha casca protetora, eu removi ela inteira. E eu fiquei, ao mesmo tempo, mais vulnerável a novas experiências, a novas coisas da vida, mas também me expus demais. Me expus tanto que, imagina, com um casco você consegue se proteger de alguns baques. Quando você tá só uma larva, uma lesma, qualquer coisa afeta você e te machuca. E eu me vi assim, nesse nível de vulnerabilidade. E agora eu observo que ter uma casca de caracol é importante. Que eu tô buscando reconstruir a minha casca. E assim como uma cobra que está constantemente perdendo a sua pele para reconstruir uma nova, assim devemos ser também. A nossa vida, em algum momento, ela não vai nos caber mais do jeito que ela é. E a gente vai precisar quebrar. E quando a gente quebra, a gente entra assim num nível de vulnerabilidade muito grande, mas a gente precisa reconstruir nossa casca de novo. Até que vai chegar um momento que nós vamos ter que quebrar essa casca mais uma vez. E vamos fazer isso até o dia da nossa morte.
Então eu me sinto agora reconstruindo uma casca. Como que você se sente agora? Você se sente construindo uma casca? Você se sente a lesma sem casca? Ou você se sente com uma casca muito dura que tá machucando você e que tá na hora de quebrar? Não sei se esse episódio fez sentido pra vocês, mas o recado final é: não percam o interesse pela vida de vocês. É só quando a gente tem o interesse na nossa vida que a gente entende em qual estágio que a gente tá em relação às nossas cascas. Esse episódio é sobre cascas, sabe? Em relação aos nossos cascos, na verdade. Se você não tem esse interesse pela sua vida, de se perceber, você vai achar que é uma coisa quando na verdade é outra. E aí, a forma como você vai lidar com as coisas quando você tem uma casca muito grossa é diferente. As necessidades são outras. Quando você está no estado lesma, você vai agir de uma forma diferente. Então, não tem como você encontrar uma saída se você não tem uma mínima noção de onde você tá. Então, espero que esse episódio ele possa trazer algumas reflexões para vocês. No mais, estou bem, tá? Dei a entender um assunto mais pesado, que eu também não vou falar aqui, mas estou bem acompanhada, estou valorizando outras áreas que são importantes para mim e entendendo que vão ter coisas que vão estar funcionando perfeitamente e outras não. E tá tudo certo. Aprender a lidar com isso, fazer o que eu posso fazer e não me desviar do que é valoroso para mim e principalmente estar sempre revendo quais são esses meus valores, porque eu também não acho que os valores eles são estáticos. Um beijo e até a próxima semana. Tchau!